Adelante está Rafinha y Richarlison, autor del único gol del partido. Lo hizo justo a los 62. Llega Vinicius y presenta el dulce, la puso Richarlison. ¡Gol! ¡Qué golazo metió este equipo, madre santa! Richarlison. Olá, amigos. O assunto do momento é a Copa do Mundo, então, como não poderia deixar de ser, vou abordar aqui e relacionar com a fisiologia, que é o escopo do canal. Todos devem ter visto, e também quem não viu vai saber agora, não é que na última sexta-feira, dia 2/12, o Brasil jogou contra Camarões e a Coreia do Sul jogou contra Portugal. Houve um resultado inesperado em ambas as partidas. Inesperado até certo ponto, visto que Camarões ganhou do Brasil por 1-0 e a Coreia do Sul venceu Portugal de virada por 2-1. Tanto para quem viu quanto para quem não viu os gols, vou mostrar novamente aí, porque faz parte. Então aqui o gol de... E no jogo de Portugal contra a Coreia, inesperada, pela maioria pelo menos, foi em busca da virada e fez lá o segundo gol, 2-1. Isso fez então com que o próximo encontro aí do Brasil, nas oitavas de final, seja justamente contra a Coreia. Sim, mas e aí? Você poderia perguntar, e daí? Pois é, e daí? Vejam que a Coreia do Sul jogou contra Portugal dia 2/12. E Camarões contra o Brasil, dia 2/12. Ambas as equipes jogaram na mesma data. Entretanto, o técnico da Coreia do Sul, pelo que se lê na manchete, não gostou de um possível tratamento injusto dado pela FIFA para a equipe dele. Olha lá a manchete. Técnico da Coreia reclama de injustiça da FIFA e vê Brasil favorecido. Se for dar uma olhada lá na matéria, não está muito bem escrita, normal para esse jornal aí, mas se puxa aí do texto, que olha lá, o técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento, afirma que a FIFA prejudicou seu time. A grande reclamação é porque seu time só terá 72 horas de recuperação, tralalá. Ele alega que o Brasil pôde usar os reservas contra Camarões, enquanto que a conotação da partida ali da Coreia era outra, não é que ainda era necessário ganhar para poder se classificar, então ele precisou ir com força máxima. Então, em tese, pelo menos a tese dele é de que os jogadores da Coreia não tiveram a mesma oportunidade que os do Brasil terão, visto que os do Brasil puderam aí alternar durante a partida com os reservas, já que a partida basicamente não valia praticamente nada. E aí? Teria ele razão? Isso realmente pode influenciar o resultado do próximo jogo? Isso importa? Pessoal, tudo importa. Não se pode descartar nada. Principalmente por parte daqueles que não têm elementos suficientes para julgar as ações de quem lá está. Vejam que muitos são aqueles ao redor de vocês que provavelmente têm aí várias opiniões. Agora, quem sabe de fato o trabalho que deve ser feito e que está sendo feito é quem está lá, no caso da seleção brasileira, do Tite. Então cada um pode achar o que quiser, só que quem sabe é ele. E o que a ciência, pelo menos para nós que estamos aqui de fora, podermos analisar com algum argumento plausível, diria a respeito deste assunto. Então, para falar sobre isso, eu selecionei um artigo aqui que eu achei interessante, mas antes cabe uma contextualização.
Um artigo não diz para o leitor o que deve ser feito. Ele apenas fornece elementos do que porventura ocorreu numa situação controlada, no que diga respeito a um determinado assunto. E aí o leitor interpreta o que ocorreu e usa isso para o seu devido juízo de valor sobre o que quer que seja. Então, se deve ter cuidado na hora de fazer uma afirmação, seja ela qual for, sobre qualquer assunto. Enfim, aí até por causa disso, eu peguei aqui um artigo que buscou fazer uma meta-análise que é bastante interessante por trazer aí então um compilado de vários outros estudos, aqui no caso dezenas de estudos. Então esse trabalho especificamente falando, bem comprido por sinal, tem aqui quase 50 páginas, 45 páginas, é bem grande, bem extenso, tem bastante informação. Ele traz ali como título efeitos residuais e agudos relacionados à fadiga numa partida de futebol, uma meta-análise, uma revisão sistemática. Então, buscaram analisar aí nessa revisão sistemática marcadores de esforço que possivelmente estivessem alterados após uma partida de futebol e por quanto tempo duraria essa alteração nesses marcadores de esforço. Então eu vou poupar vocês aqui de tudo que tem aqui, até porque vocês podem por conta própria buscar esse artigo na internet ou até outros para fazerem aí a leitura completa, caso queiram. Mas aqui indo para os finalmente, pulando bastante já, né? Lá na conclusão, aqui eles colocam que nesse trabalho os achados remetem a alterações significativas em marcadores de lesão muscular, de inflamação, em células do sistema imune, e que essas alterações basicamente continuavam por um certo período, deixando de existir em maior parte ali após 72 horas. Só que não com uma recuperação ali 100% depois de 72 horas. Um pouco depois aqui eles apregoam que o ideal seria um intervalo de 96 horas. Deixa eu apontar aqui para vocês, olha só. Aqui, ó. 96 horas entre as partidas, para que houvesse ali uma recuperação total da homeostasia desses jogadores, para que então se pudesse dar ali um esforço com 100% de efetividade em uma nova partida. Então, com base nos achados desse trabalho, por exemplo, realmente 72 horas entre uma partida e outra, com grande competitividade, pode ser insuficiente. Nesse sentido, grosso modo falando, o Tite acertou, colocando o time em reserva para jogar contra Camarões. A torcida gostando ou não. Tanto que houve 2 jogadores que se lesionaram durante a partida e não jogam mais a Copa. Então o futebol é um esporte bastante dinâmico. Com o tempo, ele ficou, como diz a gíria, mais pegado. Então corre-se mais durante uma partida. Dificilmente o jogador deixa de correr ali acima de 10 km durante uma partida. Então também assim, é muito difícil ficar com o tempo disponível com a bola para poder pensar se vai passar, se vai lançar, se vai chutar. Hoje em dia não, o sujeito pega a bola e já logo vem alguém para tomar a bola, né? Então é bastante corrido, disputado. Então os jogadores precisam ali de um porte atlético bastante superior ao que era necessário
há anos atrás. Então, nesse sentido, pode ser sim que a equipe da Coreia seja prejudicada em relação à do Brasil. Agora, daí a imaginar que isso seja um conluio, uma injustiça provocada ali propositalmente pela FIFA, já é uma conjectura ali bastante difícil de ser aceita, porque eles não tinham como saber de antemão que o Brasil já chegaria na terceira partida ali da primeira fase classificado. Então, seria necessária ali uma teoria da conspiração muito bem intrincada ali, elaborada, para que realmente isso fosse verdade. Agora, será que o Brasil precisa disso para ganhar da Coreia? Na minha humilde opinião, embora não tenhamos mais lá em campo um Ronaldo fenômeno ou outros quase parecidos com esse, porque também igual a esse não existiu nenhum. Vejam que o Pelé é ó concurso, e fora o Pelé, um maior jogador talvez tenha sido o Ronaldo, né? Então, enfim, embora não se tenha lá um Ronaldo fenômeno, será que o Brasil precisaria disso para ganhar da Coreia? Enfim, então, na minha opinião, não. O Brasil vai ganhar da Coreia. Vai? Adelante está Rafinha y Richarlison, autor del único gol del partido. Lo hizo justo a los 62. Llega Vinicius y presenta el dulce, la puso ¡Richarlison! ¡Gol! ¡Qué golazo metió este tipo, madre santa! ¡Richarlison!